Eu queria, aliás, falando em pessoas em pé, convidar todo mundo a ficar em pé por um instante para que a gente leia a palavra do Senhor. Nós vamos ler apenas um versículo nesse primeiro momento. Vou mencionar alguns outros ao longo da mensagem, mas eu quero começar lendo com vocês carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 29. Se você tem uma Bíblia, pode abrir ali no Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos. Se você não tem, quero te encorajar a ter uma Bíblia. A gente pode te ajudar caso você não tenha condições, mas é muito importante que você tenha uma Bíblia e tenha o hábito de ler a sua Bíblia também. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 29, diz assim a palavra do Senhor: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Você pode se sentar. Aniversário é uma ocasião, eu não sei como você costuma comemorar o seu aniversário, mas aniversário é uma ocasião em que a gente costuma fazer 2 exercícios. E eu, particularmente, sou uma pessoa assim, que não é muito adepta assim, de grandes festividades no meu próprio aniversário. Eu prefiro comemorar o dos outros, né? Mas estou trabalhando nisso, minha esposa tem me ajudado e tido muita paciência comigo ao longo dos anos. Mas a gente costuma fazer 2 exercícios e talvez por ter esse perfil mais reflexivo, introspectivo, é um momento em que eu faço esses exercícios. O primeiro é de olhar para trás, para o ano que passou, para a vida que passou até aqui. No caso da nossa igreja, olhar para esses 4 anos e reviver as histórias, as memórias, as lembranças, lembrar de momentos marcantes, lembrar lá do primeiro dia na churrasqueira, lembrar das primeiras pessoas que chegaram, lembrar da quantidade de crianças, né, que aparecia a cada domingo e deixava a gente meio desesperado, e da mudança lá para o Ulisses Guimarães, para o coworking, a logística que era de montar e desmontar todo domingo, e depois lá na 503, e desde o ano passado aqui, e principalmente das amizades, dos relacionamentos, das experiências, dos desafios, das crises, das lágrimas. Olhar para trás é um exercício que a gente costuma fazer em aniversários. Mas há um outro exercício também, que é olhar para frente. Projetar o ano que vai começar, projetar o futuro. Esses 2 exercícios se complementam e costumam ser bem comuns em ocasiões assim. Olhar para trás é fundamental para a gente exercitar uma disciplina importantíssima na vida cristã, que é a gratidão. Talvez uma disciplina muito negligenciada por nós. Nós tendemos, não todos, claro, mas alguns de nós, muitos de nós, tendemos a olhar primeiro para as frustrações, ao pensar no passado. Olhar para as dores, olhar para traumas, olhar para aquilo que não aconteceu. E às vezes isso nos leva a uma postura de murmuração e de um lamento não saudável, porque existe um lamento que é saudável e que é importante, é necessário, nos ajuda a processar nossas emoções diante da presença do Senhor. Muitos dos salmos na Bíblia são salmos de lamento que nos conduzem a essa experiência na presença de Deus. Mas há um lamento também no sentido de ficar remoendo e revivendo as dores e frustrações e feridas do passado, e isso muitas vezes se prolonga para além do que é saudável, e às vezes isso nos leva a murmurar mais do que a agradecer. E por mais difícil que tenha sido a sua história até aqui, certamente há razões para agradecer a Deus. Assim como a história da nossa igreja, essa curta história, evidencia isso. Nós vivemos ao longo desses 4 anos momentos de muita dificuldade. Começamos com muitas incertezas, vivemos momentos de crise de fé, momentos em que tivemos medo do que seria, do futuro, de passos que parecia que Deus estava nos chamando para dar, mas que a gente não tinha muita convicção se era o momento de dar, se haveria recursos, condições suficientes para dar esses passos, se a gente daria conta. E talvez quem olha de fora para a história da nossa igreja só veja o crescimento e veja, poxa, 4 mudanças de lugar em 4 anos e quantas pessoas. E volta e meia eu ouço relatos assim de pessoas que olham de longe, de fora, e com boa intenção viram para mim e falam: que maravilha, que bênção, que coisa extraordinária que Deus está fazendo na Igreja Vértice. E eu tenho que concordar, de fato é uma maravilha, é uma bênção, mas dificilmente essa pessoa se dá conta dos desafios que vêm junto disso, dos momentos de crise que nós vivemos também ao longo dessa história. Vivemos transições de uma igreja que era numa casa com
25 pessoas na sua fundação, para uma igreja pequena no centro da cidade, sem um espaço fixo para se reunir, para uma igreja de porte médio no outro espaço, para uma igreja hoje grande. E tudo aconteceu de forma tão rápida. E a oração, na maior parte das vezes, era: Senhor, ajuda a gente a sobreviver. Mais uma semana, a gente dar conta e organizar, e poder receber as pessoas da maneira como a gente quer receber, com amor, com acolhimento, com pastoreio, com cuidado, com discipulado, para que a gente não fosse engolido e perdesse a nossa vocação essencial, que desde o início é essa e continua sendo: ser uma comunidade de discípulos que trilham juntos o caminho de Jesus para o bem da nossa cidade, para o bem de Brasília. Ser uma comunidade de discípulos que trilham juntos o caminho de Jesus para o bem de Brasília. Quando a gente se mudou lá para o The Brain, lá para o centro de convenções, quando a gente começou a usar aquele espaço, na primeira mensagem, dia 1º de maio de 2022, a mensagem que eu compartilhei com a igreja naquele dia foi: nós queremos ser uma igreja para Brasília. Não uma igreja que atrai as pessoas de Brasília, não uma igreja que chama atenção em Brasília, não uma igreja grande em Brasília, mas uma igreja que se doa em favor dessa cidade, que serve as pessoas dessa cidade, que ama as pessoas dessa cidade onde Deus nos plantou. E a coisa que eu mais ouço de amigos e pastores de outras cidades, quando eles vêm aqui, ou quando a gente conversa online, ou quando eu saio para pregar em algum lugar, é: como é ser uma igreja em Brasília, em tempos tão complexos que o nosso país enfrenta, que o nosso país vive? E eu me alegro ao responder essa pergunta, porque ser igreja com vocês nessa cidade tem sido maravilhoso. O Senhor tem feito algo realmente muito especial para nós, e eu creio que, de alguma maneira, nós estamos, e é só o início dessa história, pela graça de Deus, há muito mais por vir, mas eu creio que nós temos sido uma igreja que quer o bem dessa cidade, que quer abençoar essa cidade. Então, queridos, é claro, há esse exercício fundamental de olhar para trás, e é importante fazer isso, para desenvolver um coração grato. Mas hoje, de fato, o que eu gostaria de fazer com vocês é olhar para frente. É o outro exercício, é olhar para frente. A gente vem numa caminhada, numa série de mensagens. Se você está chegando agora, se você nos visita hoje, nós estamos numa série de mensagens aqui na nossa igreja chamada Recriados. Nessa série, e ela vai durar todo esse primeiro trimestre, vamos até o fim de março com ela, nós temos conversado sobre a identidade do ser humano criado à imagem de Deus e que está sendo recriado em Cristo Jesus, para que essa imagem de Deus, distorcida pela queda, pelo pecado, seja redimida e restaurada em nós. Nós queremos viver em direção à formação dessa imagem em nós, a recriação da nossa vida, de quem nós somos em Cristo Jesus, para o bem do mundo à nossa volta. E nós já caminhamos bastante nessa série. Hoje já é a 8ª mensagem. Obviamente eu não tenho tempo de recapitular as 7 mensagens anteriores. Te convido a ir lá no YouTube, no podcast, ouvi-las, assisti-las, se você perdeu. Mas a conversa que eu gostaria de ter com vocês hoje é sobre o futuro da nossa identidade. Para onde essa caminhada de recriação em Jesus nos leva e aponta. Com o que se parece a obra completa, a obra concluída. O que é que nós seremos, o que é que nós podemos projetar ou imaginar para o nosso futuro, e numa perspectiva dupla, tanto pessoalmente como comunitariamente. Quem são as pessoas que nós queremos nos tornar no futuro, que identidade é essa que está sendo formada em cada um de nós individualmente, e que igreja é essa que Deus está formando? Que comunidade, que povo é esse, que família é essa que o Senhor está formando em nós e a partir de nós, e qual é a imagem dessa obra completa nessa igreja, nessa comunidade, talvez nos próximos 4 ou 40 anos, ou até além disso. Isso é importante, queridos, saber que imagem é essa da obra completa, porque isso orienta a nossa maneira de viver hoje, o presente. O pastor John Mark Comer diz assim: para Deus, a sua identidade, e a minha também, não está enraizada no passado, ou seja, em quem você era, nem no presente, quem você é hoje, mas no futuro, quem você está se tornando. Presta atenção nisso, o que isso significa? Isso é tão importante. Quando Deus nos vê, porque Ele é um ser eterno, porque Ele é um
uma pessoa que não está limitada e sujeita aos efeitos do tempo, da cronologia do tempo como nós estamos. Deus, ao olhar para nós, Ele já vê a obra completa. Ele sabe quem nós somos de verdade. O preço que Jesus pagou na cruz foi para que não simplesmente nós hoje vivêssemos uma vida um pouquinho melhor do que a vida que a gente vivia sem Ele antes. Mas a obra de Jesus, quando Ele diz na cruz, está concluído, está consumado, é para que até o fim da nossa vida e até aquele momento então em que Ele vai voltar e definitivamente estabelecer o seu reino e fazer novas todas as coisas, novos céus, nova terra, é para que essa obra esteja completa em cada um de nós, de modo que nós possamos espelhar quem Ele é perfeitamente. Significa então que o que é mais verdadeiro a nosso respeito não é quem nós somos hoje, mas é a pessoa que nós estamos nos tornando e um dia seremos. Amém? Dá para entender isso? E é difícil para nós ter essa perspectiva porque a gente, diferentemente de Deus, vive sujeito às limitações do tempo. Então a gente enxerga o tempo como passado, como presente, e a gente projeta alguma coisa a respeito do futuro, embora, na verdade, a gente não tenha a menor ideia do que vai acontecer depois do churrasquinho de hoje, né? A gente não sabe, mas a gente vive de acordo com o que a gente consegue perceber e mensurar a respeito da passagem do tempo e do seu efeito. Mas Deus funciona de uma outra maneira, Ele nos vê de uma outra maneira, Ele nos convida a aprender a enxergar a vida a partir da perspectiva dEle também. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um trajeto de carro, especialmente uma viagem de carro, hoje é muito mais cômodo do que já foi no passado, porque você tem um recurso chamado GPS, que é maravilhoso. Você digita lá para onde você quer ir, e ele te dá todas as opções de rota, e ele diz qual é o caminho mais curto, qual é a menor distância, as melhores vias que você vai utilizar para chegar no seu destino. Isso é ótimo, certo? Mas a primeira informação que o GPS pede, para que ele possa então te oferecer a rota da sua viagem, é o destino. É o destino. Para onde você quer ir. Para que ele então calcule a menor maneira de chegar lá. Ou seja, ele trabalha a partir de uma engenharia reversa, percebe? De trás para frente. Se é lá que você quer chegar no fim da sua viagem, então, logo, esse é o caminho de onde você está para chegar lá. Esse é o melhor caminho para chegar lá. E como já dizia o grande pensador e filósofo, o gato de botas de Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E infelizmente, isso parece que é assim que a maioria das pessoas, e sejamos honestos, muitas vezes é assim que a maioria de nós vivemos, não é verdade? A gente vai muito mais reagindo à vida do que orientando a nossa vida para um destino específico. E curiosamente, a gente faz planos para muitas coisas. A gente faz um plano financeiro, ou deveria, né? Uma planilha lá de entradas e despesas para a gente saber se sobra alguma coisa no fim do mês, para guardar um dinheirinho, talvez para trocar de carro ou para fazer uma viagem. A gente faz planos para a nossa carreira, então a gente estuda, a gente faz um curso, a gente pensa talvez numa pós-graduação, em outros cursos para a gente poder ir se capacitando, para de repente chegar num outro emprego, numa outra posição na nossa carreira. A gente planeja muitas coisas, mas para a nossa vida com Deus, para a nossa vida espiritual, parece que a gente vai só vivendo, vai só levando, com a expectativa de um dia acordar e falar, puxa, como eu me tornei parecido com Jesus. Que maravilha. Olha que pessoa eu me tornei, olha que pessoa amorosa e mansa e humilde, e paciente e liberta de toda ansiedade, preocupação e vícios e infidelidade. Será que é assim que acontece? Será que basta a gente ir vivendo a vida de qualquer maneira e um dia a gente vai acordar e isso vai ter acontecido? Na verdade, queridos, o chamado de Deus para o discípulo de Jesus é diferente. É justamente porque nós sabemos o nosso destino, porque nós sabemos o alvo, porque nós sabemos o propósito da nossa existência,
da nossa criação e também da nossa recriação em Cristo Jesus, dessa nova natureza que Cristo nos dá quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança nele, é por sabermos o fim da história, que há uma maneira muito específica de viver essa história. Há uma maneira muito específica de viver esse caminho de modo que o resultado seja o esperado, seja o estabelecido por Deus. Nós sabemos para onde estamos indo, ou melhor, para quem nós estamos indo. E, portanto, sabemos qual é o caminho a trilhar. Afinal, foi o próprio Jesus, lá em João 14,6, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já parou para pensar nisso? Ele é a vida, que é o destino, certo? Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, a tenham plenamente. O alvo é a vida, o destino é a vida, não qualquer vida, não a vida meramente biológica que eu e você temos hoje, se estamos aqui, mas a vida de Deus, a vida eterna. O Dinato, orando aqui, mencionou isso, uma nova qualidade, um novo tipo, uma nova natureza de vida. A vida do reino de Deus é a vida eterna, não somente uma vida que não acaba nunca, mas uma vida diferente, a vida de Deus em nós. O seu Espírito nos animando e nos transformando e nos despertando para viver de acordo com a realidade do reino de Deus e não de acordo com a realidade dos reinos deste mundo e com a nossa natureza caída. É isso que Ele está gerando em nós, nova vida, e uma vida que vai durar para sempre com essa qualidade, com essa característica. Mas o mesmo Jesus que diz eu sou a vida e eu sou a verdade a respeito de que vida é essa e de como você chega nela, Ele também disse: eu sou o caminho para essa vida. Ele termina essa frase dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa que Ele é um único caminho. Ele não é apenas mais um caminho, mais uma opção, mais uma alternativa. Ele é um único. Não há outra rota. Diferentemente lá do Waze, que te oferece 3, 4 rotas. Essa aqui é mais curta, essa tem mais buraco, nessa tem uma blitz. Talvez tenha alguma coisa que seja melhor desviar. Não há outras rotas, não há outras vias, não há atalhos. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Se você quer vida, Jesus é o caminho. É a vida do próprio Deus que Ele oferece. Isso significa, queridos, que quanto mais caminhamos com Jesus, mais da própria vida de Jesus nós experimentamos. Amém? À medida que nós caminhamos com Jesus, que nós praticamos o caminho de Jesus, mais da vida de Deus, mais da vida de Jesus é gerada em nós. Nós podemos dizer da seguinte forma: a nossa formação espiritual acontece no presente a partir da nossa identidade futura. A maneira como nós organizamos e reorganizamos a nossa vida a cada dia, no momento presente, que é tudo que nós temos. Não há nenhuma garantia a respeito do amanhã. Não há nenhuma garantia de como vai ser a nossa vida amanhã, de quais circunstâncias enfrentaremos amanhã, quais desafios, quais bênçãos, quais oportunidades enfrentaremos amanhã. A maneira como nós organizamos hoje a nossa vida, que é tudo que temos, o momento presente, deve ser orientada a partir da pessoa que nós seremos no futuro. Ou seja, é a partir dessa imagem que será formada em nós no fim do processo, que nós precisamos orientar a nossa regra de vida hoje. A maneira como nós gastamos o nosso tempo hoje, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas hoje. Tudo isso à luz da nossa identidade futura. Podemos também dizer da seguinte forma: nossa espiritualidade é desenvolvida a partir de uma engenharia reversa. Percebe? Da mesma forma que o GPS faz essa engenharia reversa, a partir do destino onde você quer chegar, eu traço o melhor caminho, a partir do tipo de vida que eu quero viver no futuro com Deus, eu preciso orientar e reorientar a minha espiritualidade aqui e agora. Está fazendo sentido essa conversa? Estamos juntos? Amém? Amém. 3 pessoas estão comigo, é melhor que nada. É sempre melhor do que nada. Por isso, vamos voltar para o texto que lemos no início, a partir agora dessa compreensão, lá em Romanos 8, 29, porque eu quero que você perceba o seguinte, e isso, queridos, é muito importante. Lembre-se, se possível, se você estava aqui, das primeiras mensagens dessa série, quando a gente falou a respeito dessa
Identidade do self moderno, dessa identidade centrada no eu, dessa identidade que é buscada e construída a partir de um olhar voltado para si mesmo, para o seu interior, para os seus desejos, para as suas emoções, para os seus sentimentos. Essa é a cultura em que nós estamos imersos, certo? Essa é a cultura do nosso tempo. Olhar para si a partir do seu interior e das suas emoções e sentimentos e vontades e intuições, orientar e construir uma identidade para si. Diferentemente disso, olha o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8, 29. Não somos nós que decidimos o destino. Ele diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Ele está falando de uma eternidade passada. E é estranho falar isso, porque eternidade, em tese, não tem nem passado nem futuro. Mas só para a gente orientar, antes de nós existirmos, passado para nós, não para Deus, mas para nós. Antes de nós estarmos aqui, Ele já havia nos conhecido. E aqueles que Ele conheceu de antemão, também fez o quê? Os predestinou. Perceba, o destino não é decidido por mim, porque alguém predestinou por mim o meu destino. Você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? O nosso destino foi pré-estabelecido, pré-definido, pré-determinado. Mas presta atenção, porque há um risco enorme, muitas pessoas quando olham qualquer conversa sobre predestinação ou qualquer coisa desse tipo, essas doutrinas que para muitos são confusas, já imaginam um tipo de fatalismo, um determinismo, como se absolutamente todas as coisas que acontecem na vida já tivessem sido decididas de antemão, e aí você não tem nenhum tipo de autonomia, liberdade, você não participa de nada. Não é disso que Paulo está falando neste texto. Paulo está dizendo que algo muito específico foi predestinado para você. E o que é? Olha o que ele diz. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos predestinados. Qual foi o destino que foi estabelecido para mim e para você, se você está em Cristo Jesus, antes mesmo da gente se dar conta disso, antes da sua conversão, antes do seu nascimento. Você foi criado e em Cristo está sendo recriado para isso, para ser conformado à imagem de Jesus. Toda crise de identidade, toda crise de falta de senso de propósito e destino, para onde a minha vida está caminhando, quem eu vou me tornar, que tipo de pessoa eu vou ser, qual vai ser o fruto da minha vida, qual é o resultado da minha vida quando eu terminar a carreira e olhar para trás, o que eu vou ter feito, construído. Tudo que é importante diz respeito a isso. Se a nossa vida foi orientada para esse alvo, ou não, porque nós somos predestinados para isso, não para outras coisas, e as outras coisas são importantes, a escolha da sua carreira, do seu trabalho, do seu cônjuge, a maneira como você vai se relacionar, o patrimônio que você venha a construir, essas coisas têm valor, elas não são irrelevantes, mas comparadas a isso, são muito menos importantes, porque nós somos destinados por Deus para um propósito, que a nossa vida se pareça com a vida de Jesus. A forma como Dallas Willard explica isso é a seguinte: estamos nos tornando aquilo que seremos para sempre. Percebe a importância de orientar bem a sua vida hoje? É porque a pessoa que você vai se tornar depende disso. Da maneira como você orienta a sua vida hoje, no presente. E a maneira como você orienta a sua vida hoje, no presente, aponta para a direção da pessoa que você vai se tornar. E a pessoa que você vai se tornar, você vai ser para sempre. Você vai ser para sempre. Sem fim. Para sempre no sentido de não acaba jamais. E isso pode ser com Deus ou sem Ele. Perto dEle ou longe dele, na vida dele ou sem ela, mas de um jeito ou de outro é para sempre. E é por isso, queridos, que tudo que a gente faz nesses 4 anos de Igreja Batista Verdes tem a ver
com essa linguagem que a gente utiliza aqui de formação espiritual. É porque essa é a importância desse assunto. A pessoa que nós estamos nos tornando é a coisa mais importante a respeito de nós. Não os bens que a gente adquire, não o sucesso que a gente obtém, não o dinheiro que a gente acumula, nem mesmo a imagem de uma família perfeita, de um casamento perfeito, filhos bem educados. De novo, essas coisas não são sem valor, elas são importantes, mas a coisa mais importante a respeito de nós, porque foi para isso que nós somos chamados e separados, e escolhidos e predestinados por Deus, é se nós estamos caminhando na direção de uma maior conformação a Cristo Jesus ou não. Então eu quero falar, no tempo que nos resta hoje, sobre duas dimensões dessa formação. Primeiro, a formação da pessoa, do indivíduo, mas depois também a formação da comunidade. Hoje é aniversário da nossa igreja, não é o meu aniversário, talvez seja o de alguém esteja fazendo aniversário, você está fazendo aniversário hoje, parabéns. Mas a gente está comemorando o aniversário de uma família, de uma comunidade. E a nossa formação é um projeto essencialmente comunitário, não diz respeito apenas a nós individualmente. Mas é claro que há uma dimensão individual, eu quero começar falando dela. A formação da pessoa. Há uma jornada, queridos, que cada um de nós precisa trilhar sob a direção e o poder do Espírito Santo para crescer individualmente em semelhança com Jesus. Para que você, enquanto indivíduo, no exercício dos papéis sociais que Deus colocou você para exercer, seja como pai, ou mãe, ou esposo, ou esposa, ou um jovem solteiro, ou alguém que trabalha, está inserido no mercado de trabalho, ou no mundo acadêmico, na relação com seus vizinhos, com seus amigos, seus familiares, nessa vida que você singularmente vive, há uma obra que o Espírito quer fazer para te tornar mais parecido com Jesus. Cada um de nós precisa trilhar isso. Eu não posso fazer isso por você, os pastores e líderes dessa igreja não podem ser formados à imagem de Jesus no seu lugar. Nós fazemos isso juntos, mas há uma jornada que é sua, que você precisa decidir trilhar. Veja, tanto a salvação, entendida como aquele ato inicial de Deus ao nos salvar, ao nos dar um novo nascimento, uma nova vida, mas entendida principalmente como essa jornada que a gente passa a trilhar e desenvolver a partir de então, e que inclui também a nossa santificação, a nossa formação espiritual, a transformação que o Espírito vai operando em nós, tem esse elemento individual. Eu não posso fazer isso nem mesmo pelos meus filhos. Os meus filhos tiveram a bênção, o privilégio de nascer numa família cristã, e desde que nasceram, estarem inseridos na igreja. Aliás, eles plantaram uma igreja provavelmente mais novos do que a maioria dos plantadores de igreja. Estavam engajados, envolvidos. O Rafa, com 1 ano, ele ajudava a botar os envelopinhos de dízimos e ofertas nas cadeiras, lá no The Brain, assim, e, obviamente, dava mais trabalho do que ajudava, porque a gente tinha que arrumar tudo depois de novo que ele colocava, e deixava uma pilha, assim, desse tamanho, em cima de alguma cadeira, e saía correndo para brincar. Estava lá, vivendo essa experiência com a gente. Mas isso significa que o Rafael e o Thomas nasceram salvos, nasceram convertidos? Não. Eles vão precisar viver essa experiência pessoal, e nós estamos ensinando e discipulando e orando com eles, e lendo a palavra e orando com eles, com a expectativa de que eles entendam o Evangelho, de que não apenas no nível cognitivo, mas no coração deles, eles vivam uma experiência de um encontro com Jesus, com o Espírito, que os faça nascer de novo, e tomarem a decisão por conta própria de serem discípulos de Jesus. Assim é para eles, assim é para nós. Cada um de nós precisa viver a sua experiência pessoal de conversão, novo nascimento, decidir morrer para si, tomar a cruz, como Jesus disse, para então segui-lo e crescer em semelhança com Ele. E no texto que nós lemos, então, Paulo deixa claro isso. Cada um de nós, Deus conheceu. Ele fala no plural, aqueles que de antemão conheceu, mas fica muito claro que ele está falando da experiência de cada um de nós. Ele está falando para crentes específicos, numa igreja específica lá em Roma. Ele está dizendo, aqueles que ele conheceu, ele os predestinou para serem conformados à imagem de Jesus. E essa experiência maravilhosa, querido, de saber que na minha individualidade, com a minha história, com as minhas características, Deus me amou, Deus pensou em mim, Deus me separou para Ele, Deus me conheceu antes mesmo de eu nascer, e Ele escolheu esse propósito para a minha vida. Eu vou fazer com que Ele se pareça com meu filho, ser conforme a imagem do Filho de Deus. E, queridos, eu quero te lembrar que é exatamente isso que Deus está fazendo em você e em mim agora mesmo. Amém? Ele prometeu fazer isso desde antes da fundação do mundo.
E é isso que Ele está fazendo agora mesmo, ainda hoje, em mim e em você. Deus está trabalhando para formar Cristo em nós. Ele não parou de fazer isso, Ele não cessa de trabalhar. Há uma promessa da palavra: aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não descansa desse seu compromisso conosco. E olha que a gente dá trabalho para Ele, hein? Como a gente dá trabalho para Ele, como a gente coopera pouco ou mais atrapalha do que ajuda nesse processo, como a gente se rebela, como a gente se desvia, como a gente esfria, como a gente desanima, como a gente peca e vacila e é teimoso. Mas como é bom saber que Deus não desiste do seu propósito eterno de formar o caráter de Jesus na nossa vida. Ele não cessa de trabalhar, Ele é fiel para cumprir. Nós ficamos frustrados. Nós frequentemente nos frustramos com a nossa própria condição, com o fato de que parece que a gente dá 2 passos para frente e 3 para trás. Nós não conseguimos ser disciplinados e fiéis como nós gostaríamos na maior parte do tempo. Mas eu quero te dizer que ainda assim há esperança. Porque essa obra não depende essencialmente do que nós somos capazes de fazer, mas da fidelidade do Deus que diz que fará. Ele disse que vai completar essa obra, Ele vai formar Cristo em nós. E é isso que Ele está fazendo. Tem um pastor escocês, ele escreveu um livrinho, um diário de oração, orações para você ler de manhã à noite, um guia devocional muito especial. Eu usei no ano passado, em alguns momentos do ano. Mas olha só essa frase dele, ele diz assim: em Cristo, John Bailey, em Cristo nós acordamos como pessoas melhores do que éramos quando fomos dormir. E deixa eu te contar um segredo, eu acho bem difícil de acreditar que isso é verdade, mas é. Porque tem muitos dias que eu acordo e aí eu tenho certeza que eu sou uma pessoa bem pior do que eu era ontem, especialmente se eu dormir mal. Porque a gente tem essa percepção muito imediata das coisas. A nossa leitura é a partir do que a gente percebe no imediato. Então, se a gente se sente mal, a gente já acha que as coisas estão piores. Se a gente não se sente tão bem quanto estava se sentindo no dia anterior, a gente acha que piorou, não que melhorou. Mas, queridos, se é verdade que no último dia a obra estará completa, então é verdade que em Cristo Jesus, ainda que a gente não veja, mas pela fé, hoje nós somos melhores do que éramos ontem. Isso tem nada a ver com tornar-se por si mesmo a melhor versão de si mesmo. Não tem a ver com desenvolvimento pessoal e autocentrado, não tem a ver com o que você pode fazer. É muito bom, inclusive, que ele use o sono para ilustrar isso. Talvez dormindo seja quando a gente menos atrapalha o processo. O Eugene Peterson dizia isso: eu vou dormir para sair do caminho e deixar Deus trabalhar melhor. Porque pelo menos dormindo a gente atrapalha menos Deus. Costuma, né? Porque a obra é dele, é Ele quem forma Jesus em nós, é Ele que está fazendo isso. E queridos, eu não sei você, mas saber disso, lembrar disso, traz tanta paz para o meu coração. Traz tanta esperança para mim, porque se depender de mim, essa obra não vai acabar. Não vai acabar. E nós vivemos numa cultura tão antropocêntrica, a gente imagina que a gente é o centro do universo. E aí sabe o que a gente faz em consequência? A gente corre atrás, a gente luta e a gente se agita, até no que diz respeito à nossa espiritualidade. E a gente corre o risco de imaginar que tudo depende de nós e do nosso desempenho, da nossa performance, do nosso esforço. Até o nosso crescimento espiritual depende disso. Então, a gente se envolve na igreja, a gente participa de 15 ministérios, e a gente quer ir em um monte de cultos e conferências, a gente quer assistir 15 podcasts durante a semana dos melhores pregadores. E às vezes isso gera muito mais ansiedade e exaustão do que crescimento. O Dallas Willard, falando sobre isso, ele diz que a maior tentação que a humanidade, em que a humanidade cai, o maior mal do qual a humanidade sofre, é tentar estabelecer o reino de Deus e uma nova Jerusalém com as próprias mãos. E olha o que ele diz: nós devemos agir, e os nossos atos são importantes, mas há um limite àquilo que as disposições humanas podem realizar. Sozinhas,
essas disposições não podem mudar o coração e o espírito do ser humano. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus nos chama sim para agir e trabalhar no mundo em parceria com Ele, cooperando com Ele, Ele também nos chama para um reconhecimento de que quem nos muda, quem muda as coisas, quem muda o coração humano, é Ele. É Ele. E nós não temos esse poder nem de mudar a nós mesmos, nem de mudarmos uns aos outros. E como a gente sofre tentando fazer isso, né? Quantas esposas querem mudar os seus maridos? Quantos maridos gostariam de poder mudar as suas esposas? Quantas pessoas querem mudar o membro da sua comunidade que dá mais trabalho? Mudar os filhos? Mudar o pastor? E queridos, há um reconhecimento necessário para que essa obra continue acontecendo em nós. Tanto mais ela continuará quanto nós reconhecermos que dependemos totalmente de Deus para isso. Agora, de fato, ao mesmo tempo em que reconhecemos essa dependência dele, ele nos chama sim para reorganizar a nossa vida em torno desse alvo. E talvez você ache que isso é uma contradição, na verdade faz todo sentido, embora seja mesmo, de certa forma, um paradoxo. Se eu dependo de Deus, nada depende de mim, então eu não preciso fazer nada. A gente tem aprendido ao longo desses 4 anos, talvez essa seja uma das frases mais repetidas nessa igreja, também do Dallas Willard, que a graça não é o oposto de esforço, graça é o oposto de mérito. A graça exclui toda a conversa sobre mérito. Nada é mérito nosso, nosso crescimento não é mérito nosso, nossa espiritualidade, santidade, devoção não é mérito nosso, a salvação certamente não é, mas vai requerer todo o nosso esforço e o nosso empenho, porque Deus age quanto mais nós nos abrimos e nos dispomos para Ele. Também o Dallas Willard aí liga com essa ideia de futuro que a gente vem conversando. Olha só o que ele diz: para viver de modo criativo e vigoroso no reino dos céus, precisamos ter nossos pensamentos dirigidos para onde? Para o futuro, para essa pessoa que nós estamos nos tornando. Ele diz: queremos viver plenamente no reino agora. E para tal, o nosso futuro precisa fazer sentido para nós. Deve ser algo acerca do qual possamos agora, com clareza e expectativa, fazer planos, tomar decisões. Dessa maneira, nosso futuro pode ser incorporado hoje mesmo em nossa vida. E a nossa vida pode ser hoje mesmo incorporada ao nosso futuro. Do que ele está falando? Ele está falando, a pessoa que você vai ser para sempre é a pessoa que você está se tornando hoje. Então a sua vida atual, presente, vivida com Deus hoje, com seus irmãos hoje, com as pessoas reais à sua volta hoje, essa vida que está sendo formada em Cristo vai durar para sempre. E ela deve ser vivida hoje, aqui e agora, a partir dessa certeza e dessa convicção, a partir da imagem da obra completa, de acordo com a pessoa que eu sei que Deus quer que eu seja. É assim que eu vou viver a minha vida aqui e agora. Eu sei que essa é uma conversa que parece meio abstrata e distante e difícil de compreender. Mas isso significa, queridos, que a nossa responsabilidade hoje é orientar os nossos pensamentos e as nossas atitudes de forma coerente com o futuro que nos aguarda. Não faz sentido viver de forma incompatível com a pessoa que Deus está formando em nós. E como é duro ver, muitas vezes, tantas pessoas que afirmam ser cristãs, discípulas de Jesus, vivendo de maneira tão incompatível com a vida de Jesus, com o caráter de Jesus, com os valores do reino de Jesus. E é claro que há uma jornada, e todos nós estamos nela, em diferentes estágios da caminhada, estamos sendo formados, ninguém está pronto. Mas quanto mais nós orientamos a nossa vida no caminho de Jesus, mais da vida dele nós vamos experimentar. Então o nosso esforço, queridos, é enorme e precisa ser de o tempo inteiro avaliar e reavaliar a nossa vida, observar a maneira como nós estamos vivendo e pensar de que maneira Jesus quer que eu viva. De que maneira Ele viveria a vida se Ele estivesse no meu lugar, nas minhas circunstâncias, nestes relacionamentos, nesse trabalho, nas redes sociais. Será que ele postaria isso? Será que ele falaria dessa maneira? Ele usaria esse tom de voz? Ele trataria essa pessoa desse jeito? E a gente vai orientando, sabe, queridos? É claro, a gente não é capaz de fazer isso sozinho, mas num espírito de oração, numa postura de dependência, clamando pela misericórdia de Deus, a gente vai reorientando a vida.
com coerência, com integridade, se submetendo à verdade de Deus, da sua palavra, do destino eterno. O Dallas Willard dizia assim: Deus vai deixar entrar no céu todos que puderem suportá-lo. Porque o que nos faz pensar que se nós não amamos a presença de Deus hoje, nós vamos amar quando chegar lá? Não é verdade? Não andamos com Deus hoje. O que nos faz pensar que a gente vai querer passar o resto da eternidade com Ele? Há uma formação em andamento em nós, e ao mesmo tempo, tudo isso que nos aguarda já é real. E esse é o paradoxo, viver hoje a partir do que já é real, a respeito do nosso futuro. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: Deus, e veja, o tempo verbal aqui é passado, ok? Pretérito perfeito, eu acho que chama, se eu me lembro bem das aulas de português. Deus nos ressuscitou com Cristo. Talvez você diga: pastor, mas eu nem morri ainda. Você que pensa. Quem está em Cristo morreu para uma velha vida e nasceu de novo, amém? E já tem a vida eterna. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que maravilha, verso 7, para mostrar nas eras que hão de vir. Percebe? A conversa é sobre o que já aconteceu, e agora a conversa é sobre o que vai acontecer. Para Ele mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Nós já ressuscitamos com Cristo, nós já estamos lá sentados em lugares celestiais. Talvez você diga: eu achei que eu estava numa cadeira aqui na igreja. Mas você está de verdade mais sentado lá do que aqui, amém? Isso é mais real sobre você do que o que você está sentindo e vivendo aqui, ainda limitado pelos efeitos desta vida terrena, passageira, afetada pela queda e pelo pecado. Isso é mais real sobre nós. Nós estamos assentados com Cristo Jesus. E a maneira como a gente senta nessa cadeira aqui hoje, queridos, e na cadeira do seu escritório na segunda-feira, e no sofá da sua casa durante a semana, à noite, quando você liga a televisão para assistir alguma coisa, e olha o celular, a maneira como você se senta em qualquer outra cadeira durante a sua semana e vive a sua vida durante essa semana, deveria refletir o fato de que você está sentado com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Porque essa é a pessoa que você é, e essa é a pessoa que você está se tornando, e essa é a pessoa que você vai ser eternamente. É para lá que a gente está caminhando, é para essa direção, é para Ele, é para Cristo. Qual é o desafio hoje? Aprender a viver de acordo com aquilo que é mais real a nosso respeito, o que Jesus já conquistou, com essa identidade que não está enraizada, ainda que você sinta isso no seu corpo. Quem você é não tem a ver tanto com a marca do passado, da sua história, do trauma, do abuso, do abandono, da traição, do divórcio, da frustração, do seu próprio pecado. A sua identidade não está enraizada no passado, nem mesmo nas dificuldades, ou nas maravilhas e nos confortos da prosperidade da sua vida presente. O que é mais real a respeito de você é o seu futuro em Cristo Jesus. É a pessoa que Cristo já diz que você é. E que você será para sempre. De novo, Dallas Willard, você pode atribuir todo o crédito dessa mensagem a ele, se você quiser, tá bom? Hoje, somos fortemente encorajados para a vida no reino, ao entendermos o que o futuro nos reserva, especialmente quando entendemos como esse futuro se relaciona com a nossa experiência presente. Somente então compreendemos o aspecto atual da nossa vida e estamos em condições de fazer escolhas que correspondem à realidade. Isso é muito importante. Fazer escolhas hoje que correspondem à realidade. Aí você fala: pastor, mas a minha realidade é que eu estou desempregado, a minha realidade é que o meu casamento está em crise, a minha realidade é que meus filhos dão muito trabalho, a minha realidade é que eu ainda peco naquele mesmo pecado que eu peco sempre. E eu entendo isso, e é importante ter esse realismo também. Mas há uma realidade maior do que essa. E é que em Cristo Jesus você já foi liberto desse pecado. Em Cristo Jesus você tem paz em meio às aflições. Em Cristo Jesus você tem esperança para além desta vida. E eu não estou propondo de maneira nenhuma que você viva desconectado do aqui e do agora. Nós precisamos viver a nossa espiritualidade de forma encarnada, com um grande realismo diante das dores e adversidades da vida. Mas a gente precisa ter uma esperança
daquilo que Cristo já fez e da obra que já está concluída e consumada por causa da cruz do Calvário e da tumba vazia. Amém? E é isso que nos dá esperança para encarar as dificuldades, para viver a realidade a partir do que é ainda mais real do que ela. Agora, tudo isso tem a ver com essa nossa formação individual, mas como eu disse, essa obra não diz respeito somente a nós individualmente. Essencialmente, a nossa formação é comunitária. E essa é a grande alegria desses 4 anos de Igreja Batista Vértice. Deus não formou pessoas, Deus formou uma família. Amém? Deus formou relacionamentos. E tem formado. E talvez você diga, eu cheguei agora, eu não conheço ninguém ainda. Seja bem-vindo, nós queremos te conhecer, nós queremos que você seja parte da família também. Porque isso aqui não é uma aglomeração de pessoas. Eu gosto de dizer que nós somos uma igreja pequena com muita gente. Nós somos uma igreja pequena com muitas pessoas. E é assim que nós queremos continuar sendo. Independentemente do número de pessoas que estejam aqui, que venham aos nossos cultos, a experiência tem que ser de ser acolhido, de pertencer, de ter amigos, de viver em comunidade, de vivermos juntos essa caminhada. E por isso eu quero terminar falando sobre a formação da comunidade. A formação da pessoa é um elemento desse processo, mas o propósito de Deus maior ainda do que esse é a formação de uma comunidade, de uma família. Veja, queridos, a gente acabou de ler lá em Romanos 8, 29, que o propósito de termos sido pré-destinados por Deus foi para sermos conformados à imagem de Jesus, certo? Estamos juntos? Mas eu não sei se você reparou no texto que tem o propósito do propósito. Você reparou nisso? Tem a finalidade da finalidade. Vamos voltar para ele, olha o que diz lá. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. E aí tem uma cláusula bem importante que remete a essa ideia de finalidade, propósito, que é a palavra para, ok? Para serem conformes à imagem do seu filho. Você fala, maravilha, fim da história. Deus está formando Cristo em cada um de nós. Na verdade, não termina assim. Porque aí tem uma outra expressão que indica finalidade. E é exatamente a expressão, a fim de quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então preste atenção nisso. Tem uma finalidade de termos sido predestinados por Deus. E essa finalidade é qual? Sermos conformados à imagem de Jesus, certo? Mas tem uma finalidade de sermos conformados à imagem de Jesus. E qual é ela? De que Ele, Jesus, seja o primeiro de uma família. De que Ele seja o primogênito de muitos irmãos, todos parecidos com o irmão mais velho. Todos parecidos com o pai. Tem família que é assim, tem um monte de filhos, você olha, tudo a cara do pai. Dizem que a nossa é assim lá em casa, né? Os meninos, não, parece com você, pastor, tal. Lembra? E o propósito de Deus ao fazer tudo isso é esse. Ele está fazendo isso em cada um de nós, cada um sendo conformado à imagem do Filho. Mas, para além disso, do que Ele está fazendo em cada um de nós, Ele está fazendo uma obra em nós, enquanto igreja, povo, família de Deus. E é o propósito de fazer com que sejamos essa família em que Cristo Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Filhos e filhas que foram adotados por esse Pai, por meio da fé em Jesus, e agora vivendo essa novidade de vida, tendo sido perdoados os seus pecados e nascidos de novo pelo Espírito de Deus, estão sendo cada um formados à imagem de Cristo, de modo que a família vive em paz e em harmonia, e os relacionamentos refletem o caráter de Deus, e Ele, como esse Pai amoroso, Ele vê a sua imagem refletida nos seus filhos, vivendo uns com os outros, de acordo com esse propósito. A gente poderia dizer então, que a formação é para a comunhão. Por que é, queridos, que nós somos uma igreja tão empenhada em formação espiritual? É porque nós queremos aprender a viver bem com Deus e uns com os outros. Porque, deixa eu te contar um segredo, é isso que a gente vai fazer para sempre. Não tem outra coisa. O que a gente vai fazer por toda a eternidade é viver com Deus e uns com os outros. E aí a gente vai trabalhar e a gente vai governar a criação, como Deus diz, que eles vão reinar com Ele sobre novos céus e nova terra restaurados. Mas, queridos, o básico, o fundamental de tudo que nos aguarda por toda a eternidade, milhares e milhares e milhares de anos sem fim, o que há de comum em todo esse tempo que a gente vai viver, é que a gente vai estar com Deus e uns com os outros.
E a formação é para isso, é para a relação, é para o amor. Deus está formando pessoas de amor, pessoas que amem a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros, ao próximo como a si mesmas. Tudo é sobre isso. O pai está comprometido com o seu plano original desde Gênesis de formar uma família, na qual o seu filho unigênito torna-se agora o primogênito entre muitos irmãos. Todos esses que por meio da fé nele são adotados e feitos também filhos desse mesmo pai. O alvo da formação é a relação, a formação é para a comunhão. E se não for, queridos, não está servindo bem ao propósito. Se nós nos iludimos praticando as disciplinas espirituais, e silêncio, e solitude, e oração, e vida em comunidade, sendo generosos, e fazendo todas essas coisas, mas isso não muda a maneira como a gente se trata, a maneira como a gente se relaciona uns com os outros. Se isso não faz a gente crescer em amor, e leva tempo, e é difícil, eu sei, é difícil para mim também, como é difícil. Mas se isso não nos leva a amar mais, então tem algo errado com essa formação. Porque ela serve a esse propósito, nos tornar pessoas de amor, que amam melhor a Deus e uns aos outros. É isso que Deus está fazendo, essa é a nossa identidade. Quando a obra está completa, essa é a imagem, esse é o quadro que a gente enxerga. Uma família vai muito além dos indivíduos, mas é a igreja, é a noiva, é o corpo, é a casa, é a habitação de Deus restaurada. É o lugar onde Ele vai habitar, repousar. É assim que Paulo descreve a obra completa, quando ele escreve aos Efésios e compara a relação de Cristo com a igreja, a um noivo com uma noiva, exortando os maridos a amarem suas esposas. Ele diz: maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Para quê? Para santificá-la, tendo-a purificado. Veja, de novo ele usa aqui o tempo passado, como se isso já tivesse acontecido e já aconteceu. E aí você diz: pastor, mas quando eu olho para a igreja, ela não parece tão santa assim. Quando eu olho para a igreja, eu vejo tanto pecado, e tanta contradição, e tanta confusão, e tanta coisa feia, e tanto escândalo, e é verdade, queridos, infelizmente, lamentavelmente, é verdade sobre a igreja, porque é verdade sobre mim, é verdade sobre você. A obra não está concluída ainda em nós, mas em Cristo Jesus, ela está, amém? Porque Ele a purificou. Cristo já purificou a sua noiva, pelo lavar da água por meio da palavra, verso 27, para quê? Para apresentá-la a si mesmo, porque Ele é o noivo. É incrível a generosidade de Deus, o amor de Deus. Ele santifica a igreja para trazê-la de volta para si, para se oferecer a ela como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Queridos, esse é o destino não só da Igreja Batista Vértice, mas de toda a igreja de Jesus, em todos os lugares, em todos os tempos. Isso é quem nós seremos, amém? Isso não merece um glória a Deus? Porque nós seremos apresentados a Ele como essa igreja, santa, gloriosa, sem mancha, sem culpa. É isso que Jesus está fazendo. Ele já nos purificou, Ele já formou essa igreja, e nós estamos no processo de nos tornarmos essa igreja. E eu sei, isso é paradoxal de novo, a gente vive limitado ao tempo, Deus está na eternidade, mas Ele está nos levando para lá com Ele. Ele está fazendo essa obra, Ele está querendo erguer o nosso olhar, não para que a gente viva limitado pelo aqui e agora, mas a partir desse destino, a gente oriente a vida presente. Cristo está agindo, Ele está agindo nos nossos corações, Ele está agindo nos nossos relacionamentos. E é tão difícil, é por isso, queridos, é difícil viver em comunidade, é difícil ser igreja, é muito difícil ser igreja. Talvez você está aqui nos visitando hoje, e de repente eu vou tentar essa igreja. Quem sabe essa igreja é melhor, e sabe essa igreja não tem os problemas que a minha outra igreja. Deixa eu já te avisar, essa igreja tem muitos problemas, porque eu tenho problemas, e você tem problemas, e nós não somos uma igreja perfeita, muito longe disso, nunca tentamos parecer. Precisamos ser vulneráveis, confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Mas, queridos, Cristo está fazendo exatamente isso nas relações difíceis que há entre nós, nos problemas e nos desentendimentos e nas dificuldades.
Ele está dando para a gente oportunidades de crescer, de mudar, de perdoar, de ser perdoado, de reconhecer a nossa limitação e o nosso pecado e a nossa falha, e pedir perdão e treinar mais um pouco e continuar praticando, para continuar crescendo. E talvez você que está aqui há algum tempo já tenha percebido isso, e você que está chegando agora vai perceber inevitavelmente. Nós temos um jeito de fazer as coisas nessa igreja, e não é para ser diferente de outra, não é porque achamos que somos melhores do que outras, mas é porque tem um destino específico onde a gente quer chegar. A gente só quer fazer, e também a gente quer deixar de fazer tudo, a gente quer fazer tudo que nos ajuda e quer deixar de fazer tudo que nos atrapalha, de chegar nesse objetivo, de individualmente sermos conformados à imagem de Cristo e de comunitariamente sermos uma família conformada a essa imagem, em que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos. Então, na nossa igreja, por exemplo, nós estimulamos você a desacelerar um pouco a sua vida. E eu sei que o ritmo que eu estou pregando hoje não é coerente com esse objetivo. É porque eu estou muito empolgado, hoje é nosso aniversário. Mas a gente quer, muitas vezes, falar para você fazer menos, não mais. Por quê? Porque a gente acha que é importante, e não é a gente que acha, é Jesus que acha, é a palavra que acha, são as evidências científicas que acham que você ter um pouquinho mais de silêncio na sua vida vai ajudar você a prestar mais atenção em Deus. E nessa cultura agitada e acelerada, e de tantos estímulos e barulhos e ruídos, é tão difícil aquietar, é tão difícil desacelerar. A gente estimula você a descansar, para orar, para estar com sua família, para estar com Jesus. Ter uma vida de mais atenção, de mais contemplação, de menos celular, menos redes sociais. Não é disso que a gente está falando há 4 anos. Tem 4 anos que a gente está falando sobre prestar mais atenção em Deus, sobre ir mais devagar, sobre ter tempo para amar melhor, porque é difícil amar com pressa. Mas nada disso tem a ver com ser um tipo de igreja diferente de outras, ou fazer as coisas de um jeito. Não. E honestamente, quando as pessoas perguntam por que eu acho que a igreja cresceu tanto em 4 anos, quase toda vez a minha resposta é: eu não sei, porque a gente fez muito esforço para ir no outro sentido. Porque parece que as coisas que a gente fala aqui são difíceis de fazer, difíceis de viver. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de reconhecer que parece que tem muita gente precisando. E na contramão de uma cultura que não parece estar nos formando tão bem assim. A gente está tão ansioso, a gente está tão deprimido, a gente está tão infeliz, a gente vive essa crise de falta de sentido e de propósito. Qual é o destino? Para onde a gente está indo? A gente está com tanta pressa, mas para chegar aonde? Né? Tem que correr, tem que fazer, mas para chegar aonde? Para ir para onde? E ir mais devagar tem a ver com isso, relembrar para onde a gente está indo. Qual é o objetivo? Qual é o alvo? Então tem um jeito de viver a igreja, e o nosso não é perfeito, mas a gente está buscando treinar. A nossa liturgia de culto, por que de vez em quando pede para você ficar em pé para ler a Bíblia, e para a gente orar um salmo responsivamente no início, e para a gente todo domingo fazer juntos a oração da generosidade? É porque isso aqui não é um evento para você vir assistir. Isso aqui não é a performance do pastor que está pregando. Isso aqui não é um show de uma banda que está tocando. É a sua vida e essa igreja sendo formados em Cristo Jesus. E você precisa se engajar, e eu também nisso. Orar, cumprimentar a pessoa do lado, falar com ela, servir alguém lá fora. Um engajamento ativo, porque é isso que nós queremos ser formados. A Tish Harrison Warren, um livrinho chamado Liturgia do Ordinário, já citamos aqui outras vezes, recomendo muito a leitura, é um livro bem prático para você viver essa vida com mais atenção a Deus. Ela diz assim: a nossa adoração em conjunto, como igreja, nos molda de uma maneira muito particular. Nós precisamos ser transformados em pessoas que valorizam aquilo que dá vida. Veja, o caminho, a verdade e a vida. Então a gente valoriza, a gente caminha na direção da vida. Não apenas do que é moderno, barulhento ou emocionante. Preocupo-me que quando o nosso culto se assemelha mais a um show de rock, a um especial de entretenimento, estejamos sendo moldados como consumidores. Pessoas em busca de emoções, adrenalina. Quando o que precisamos é aprender uma forma de estar no mundo
que nos transforme, dia após dia, pelos ritmos do arrependimento e da fé. Precisamos aprender os hábitos lentos de amar a Deus e ao próximo. Olha essa última frase. Precisamos aprender os hábitos lentos de amar a Deus e ao próximo. Não dá para fazer isso com pressa, queridos. Não dá para aprender a amar a Deus e ao próximo num ritmo frenético da nossa cultura e vivendo a igreja também num ritmo acelerado. Não dá. E a gente tem muito a melhorar. Puxa, como eu tenho que melhorar nisso. Eu sou uma pessoa acelerada, eu gosto de fazer. Deus tem me ensinado a duras penas a desacelerar, descansar, colocar limites. Mas eu ainda sou muito ruim nisso. E é por isso que eu preciso de vocês. É por isso que nós precisamos fazer isso juntos. Essa igreja nasceu, eu preciso confessar isso, eu já falei isso outras vezes, em parte de um desejo bem egoísta. Eu queria viver assim e eu precisava de ajuda. Eu falei, bom, eu acho que eu preciso de uma igreja que me ajude a viver assim. E Deus tem sido tão generoso comigo, porque Ele me deu essa igreja, e me deu esses irmãos, para me ajudarem a me parecer mais com Jesus. E é isso que nós queremos ser uns para os outros, sermos moldados nos hábitos lentos de amar a Deus e uns aos outros. É por isso que a gente decidiu comemorar o nosso aniversário, não com um grande evento espetacular, um culto comum, não com um pregador espetacular, mas só esse pastor comum mesmo. Aliás, o Carlos, eu não sei se está aí, ele estava aqui ontem no mutirão, e aí ele, eu vou expor ele agora, mas é para o bem. Ele virou para mim ontem e falou, pastor, e amanhã o culto vai ser especial? Eu falei, o que você quer dizer com isso? Ele falou, não, vai ter uma mensagem especial. Eu falei, eu vou pregar, assim, isso vai ser muito especial não, a gente vai seguir com a série de mensagens. Aí eu acho que ele ficou um pouco decepcionado, honestamente, porque ele falou, não, que teve um ano que você trouxe o Thiago Mates, né, foi legal. Aí eu falei, não, amanhã sou só eu mesmo. Ele, não, vai ser uma bênção. Aí ele tentou mudar, assim, é isso aí, amém, glória, obrigado pelo encorajamento, é isso. E é tão bom, né, quando a gente recebe um pregador de fora, um amigo, e faz coisas especiais, nenhum problema em fazer coisas especiais. Aliás, hoje está especial, vamos combinar, né? Mas honestamente, queridos, nós somos uma igreja bem comum, bem comum, bem comum. Porque nós somos feitos de homens e mulheres comuns. Nós somos liderados por líderes comuns. E o que a gente vai fazer de tão especial hoje é celebrar uma comunhão bem comum. Não é disso que vem? Comunhão? Ter em comum. Então a gente vai ter em comum o churrasco, o arroz, a farofa, o café, o sorvete, a vida, a risada, a confusão, a fila, tudo isso aí vai ser bem comum. Não tem nada de espetacular. Mas é nessa vida comum de homens e mulheres comuns que um Deus extraordinário vai fazendo a sua obra, amém? De formar algo tão maravilhoso, a partir de pessoas tão comuns como nós. Dallas Willard, eu prometo que é a última vez que eu cito ele hoje, é só a 37ª. Ele diz, o propósito de Deus na história humana é nada menos que tirar dela uma comunidade eterna, dos que foram um dia tidos como nada mais que homens comuns. Em virtude dos propósitos divinos para ela, essa comunidade irá, na sua trajetória, permear todo o plano criado e participar do seu governo. O intento que Deus tinha antes da criação, de ter essa comunidade, esse povo, essa igreja, essa família, como habitação ou morada especial, será então realizado. Ele mesmo será o seu principal sustentador, o seu habitante mais glorioso. E essa é a nossa promessa, essa é a nossa esperança, esse é o nosso destino. Seremos um dia uma família, e já somos. Seremos um dia casa, habitação de Deus, e já somos. Seremos um dia irmãos e irmãs, tendo Jesus como primogênito, e já somos. Um dia essa obra estará concluída, e já está.
e já está. E eu queria ler com vocês, então, alguns versos. Primeira carta de João, capítulo 3, de 1 a 3, que descrevem essa obra completa e apontam para nós o caminho, o destino e o caminho. É a minha oração por você, que é parte da Igreja Batista Vértice, você que, quem sabe, venha a pertencer no futuro a essa família também. É a minha oração por nós. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que tem nele essa esperança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Ele ainda está nos purificando, e Ele já nos purificou, como Ele é puro. E essa é a nossa esperança. Olhamos para Ele, amém, igreja? São 4 anos olhando para Jesus. Passaremos os próximos 4, e os 40, e os 400, e os 4.000, e toda a eternidade, olhando somente para um lugar, para uma pessoa, para Jesus Cristo, e um dia o veremos face a face, e a obra será concluída, e nós o veremos como Ele é, e nós seremos semelhantes a Ele. Graças a Deus por isso. Você pode se colocar de pé para nós orarmos. Nós vamos cantar também uma última música. E eu quero orar por nós, orar para essa igreja, mas eu quero orar também por pessoas que talvez tenham ouvido tudo isso e digam: pastor, eu queria muito conseguir ter essa esperança, eu queria conseguir olhar para frente desse jeito, eu queria olhar para esse futuro maravilhoso, mas a verdade é que a minha vida hoje é tão difícil, o meu presente é tão duro, o meu passado ainda deixa marcas e dores e feridas tão reais para mim, que eu não consigo enxergar além dele, eu não consigo olhar para frente, eu estou preso no que aconteceu no passado, eu estou preso nas dificuldades do presente. E eu entendo você, é a minha dor, é a minha luta todos os dias também. Não é simples viver a partir de quem nós seremos e somos. E eu prometo que eu vou terminar, a gente vai orar, mas tem uma frase do Tolkien, no livro Senhor dos Anéis, um momento lá que o Sam se encontra com o Gandalf. E eu não sou um especialista, mas essa cena e essa frase me marcou nesse livro, nesse filme. Tem um momento em que o Sam vê o Gandalf e aí ele diz assim, ele fica impressionado: Gandalf, eu achei que você estava morto. E aí ele diz assim: mas eu também achei que eu estava morto. E aí ele se pergunta: será que tudo que é triste um dia vai se tornar irreal? E essa é a nossa esperança, queridos. Em Cristo Jesus, tudo que é triste, um dia terá sido desfeito. E só haverá glória, e só haverá graça, e só haverá alegria, na presença eterna daquele que veremos face a face, amém? Então coloque agora a sua dor, a sua dificuldade diante do Senhor, feche os seus olhos, vou te dar um tempo para você pedir ao Espírito Santo que venha encontrar você como você está. Como você está. Ele te vê, Ele te ama, Ele te conhece. Ele ouve a sua oração. Vem, Espírito Santo.
Nosso silêncio diante de Ti, Senhor, é a nossa maneira de dizer que precisamos desesperadamente Te ouvir. Precisamos desesperadamente do que só o Senhor é capaz de fazer. Não há nada que a gente possa produzir, não há nada que a gente possa mudar sem o Teu Espírito. E hoje, Senhor, ao mesmo tempo em que nós queremos Te dar toda a honra e toda a glória e toda a alegria do nosso coração por essa linda história da Igreja Vértice nesses 4 anos, nós também queremos reconhecer, Pai, que na vida de muitos dos nossos irmãos não há razão nesse momento para alegria e riso, mas há choro, há dor, há sofrimento, há angústia, há ansiedade. E nós queremos clamar por eles. E nós queremos Te pedir, Senhor, vem com Teu Espírito e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Ergue os olhos de cada um de nós. Para aqueles que estão felizes, para aqueles que estão angustiados, ergue os nossos olhos, Senhor, para vermos além do momento presente, a fim de que possamos viver bem o momento presente. A partir do que é mais real a nosso respeito. As pessoas e a família que nós já somos em Cristo Jesus. Obrigado porque nesses 4 anos o Senhor tem feito essa obra, Senhor, formar Cristo em nós e formar conosco uma família, um lugar para a Tua habitação. Continua essa obra, Senhor, e nos ajuda a permanecer. Senhor, os riscos são tantos no caminho, as pedras que nos podem fazer tropeçar são vários, e todos os dias há tantas tentações. Por favor, Senhor, hoje oramos como Jesus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queremos permanecer, queremos ser fiéis, queremos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Por favor, Senhor, não só pelos próximos 4 anos, mas pelos 4.000 anos que ainda restam, porque viveremos eternamente contigo. Encontra-nos na Tua presença, olhando para Ti, contemplando a Ti, adorando a Ti e aprendendo juntos a viver como o Senhor nos chamou a viver. Continua essa obra em nós e muito obrigado, porque aquele que a começou é fiel para completá-la. E ansiamos por esse dia e esse encontro. E até lá, obrigado. Obrigado, Jesus. Queridos, eu quero sugerir uma prática para a sua semana. E essa semana ela é bem específica e também bem importante. Separa um tempo para orar por essa igreja. Se você é parte dela, deveria ser algo que faça parte, assim, que faz parte da sua rotina de oração. Mas se não faz ainda, inclua isso. Separa um tempo essa semana, ore por essa igreja, ore pelas pessoas dessa igreja, pelas famílias dessa igreja, pelos líderes, pela diretoria. Muita gente trabalhando muito para que essa igreja permaneça uma igreja focada no Senhor, fiel ao seu comissionamento para nós nessa cidade. Ore por você, que é parte dela, pela sua comunidade, pelos líderes da sua comunidade, para que a gente persevere nessa caminhada. Amém? E se você ainda não é parte dessa igreja, a gente quer te conhecer, quer te receber. Lá fora temos o time de acolhimento. Hoje tudo vai ser um pouquinho diferente, mais movimentado pelo almoço. Mas procure alguém, procure um voluntário, se apresente, tire suas dúvidas. Você é bem-vindo como parte dessa família. Amém?